Olá, irmão, olá, irmã, sejam bem-vindos novamente ao nosso espaço de devoção, acolhimento e meditação, onde a inspiração são as histórias de vida dessas pessoas comuns que se fizeram especiais devido à sua fé extraordinária. Essas pessoas santas nasceram de carne e osso como você e eu, mas não se acomodaram com a realidade. Quiseram fazer a diferença e transformar esse mundo em um lugar mais justo e mais fraterno. São exemplos eternos de luz, fé e coragem. Vamos lá conhecer outra história emocionante? Sabe qual santo comemoramos no dia 26 de setembro? Não é um santo, mas também não é uma santa. Como é possível? É uma dupla, uma das duplas mais queridas na devoção em todo o mundo. Já adivinhou? Trago uma pergunta. O que significa anárgeros? Você sabe? Te confesso que é a primeira vez que ouço esse termo. Não gaste seu tempo fazendo uma pesquisa. Aguarde só alguns instantes e já vai saber. Em um mundo que parece cada vez mais rápido, mais impessoal e mais indiferente, onde a solidão se tornou uma epidemia e o sofrimento muitas vezes é carregado em silêncio. Neste espaço, nós buscamos um refúgio, um ponto de luz que nos lembra que não estamos sós. Aqui, em Todo Dia é Santo, nós abrimos as páginas da história para encontrar o conforto, a inspiração e a força que precisamos para continuar. Convidamos você a se desconectar do barulho e a se conectar com a fé. A vida dos santos não é apenas um livro de histórias antigas, é um guia vivo, um convite para trilhar a mesma jornada de coragem e fé. Hoje falaremos da dor que a medicina humana não cura, uma dor tão ou mais intensa que a dor física, a dor da alma que sofre, a alma que busca a paz e o conforto que encontramos na oração e no trabalho útil à nossa vida e à vida do nosso próximo. Se você já sentiu a dor que a medicina não consegue aliviar, se a sua doença vai além do corpo e atinge a alma, se você tem um filho, um neto ou uma criança querida lutando contra uma enfermidade e sente o coração apertar, então a história de hoje é um bálsamo de esperança e fé. Hoje olhamos para a vida de dois irmãos gêmeos que se tornaram médicos, mas cujo maior remédio era o amor. São Cosme e São Damião. Eles viveram em um tempo de trevas, mas acenderam uma luz de caridade tão forte que atravessou séculos e chegou até o nosso coração. Sua história é um testemunho de que a verdadeira cura não está nas mãos, mas na fé que move essas mãos. Eles curavam o corpo com a ciência e a alma, com a palavra de Cristo, e faziam isso sem cobrar nada. Foram chamados de anárgeros, avessos à prata. Eles nos ensinam que a cura mais profunda vem da doação total, da entrega desinteressada. Prepare seu coração para conhecer a beleza do sacrifício e a força da fé que transformou esses dois irmãos em protetores eternos de todos que sofrem e de todas as crianças. A união de irmãos, na ciência e na fé. A união multiplica as forças e divide as dificuldades e os sofrimentos. Uma verdade que todos nós podemos constatar. Aqui vamos retratar o Império Romano, a Ásia Menor e a juventude dos gêmeos em um ambiente de estudo e devoção. A história de Cosme e Damião começa no que hoje conhecemos como Cilícia, uma região da Ásia Menor, na atual Turquia, por volta do século III depois de Cristo. Eles nasceram em uma família nobre, mas mais importante que a nobreza material, eles foram criados em uma nobreza de espírito, moldados pela profunda fé cristã de sua mãe, Teodata, em um império romano, onde o cristianismo era perseguido. Teodata fez da fé a bússola moral de seus filhos.
Desde muito jovens, os irmãos demonstraram uma inteligência notável e o destino natural de seu estudo foi a medicina. Eles se formaram provavelmente em algum dos grandes centros de saber da Síria ou da Mesopotâmia, mas a medicina para eles não era apenas uma profissão, era um chamado. Eles viam sua habilidade de curar como um dom de Deus, não como um meio de acumular riqueza. Na história de hoje, narraremos uma revolução da caridade. Imagine o cenário. No auge do Império Romano, a medicina era cara, acessível apenas aos ricos. Os pobres, os escravos e os marginalizados morriam sem assistência. E é aí que Cosme e Damião operam sua primeira grande revolução. Eles começam a exercer a medicina com uma prática radical, o atendimento gratuito e incondicional. Eles não apenas aplicavam seus vastos conhecimentos de ervas, cirurgia e tratamentos da época, mas antes de qualquer coisa, eles ofereciam esperança. A cura vinha com uma palavra de fé, uma oração, um conforto para a alma. Eles diziam que o pagamento era a fé em Cristo. Por essa razão, ficaram conhecidos como os anárgiros, que significa sem prata, avessos ao dinheiro. A fama de Cosme e Damião cresceu exponencialmente. O povo os amava. Eles curavam doenças incuráveis, restauravam membros e, o mais impressionante, faziam-no com o poder da oração, aliando o conhecimento científico ao dom da cura espiritual. É importante notar que naquele tempo essa prática era vista pelos pagãos romanos como feitiçaria ou, pior, como uma forma subversiva de espalhar a nova e perigosa fé cristã. Mas chega o momento do dilema da gratidão. A história deles é marcada por um episódio tocante que revela a pureza de seu compromisso. Certa vez, após curar uma mulher chamada Paládia de uma doença grave, ela insistiu em dar a Damião, em sinal de gratidão, 3 ovos. Damião, fiel ao voto, pareciam não afetá-los. Pelo contrário, a cada prova parecia que maior e mais inabalável se tornava a fé dos irmãos. Foram açoitados cruelmente, mas mantiveram-se firmes. Foram jogados ao fogo, mas saíram ilesos. Foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam
e feriam os próprios carrascos. Foram atirados ao mar, acorrentados, mas foram salvos por anjos. O povo assistia a esses prodígios, e sua fé se fortalecia, enquanto a fúria de Lísias crescia. Por fim, o imperador, temendo uma revolta popular, diante de tamanha prova de fé, ordenou a forma de execução mais definitiva, a decapitação. Cosme e Damião foram finalmente decapitados por volta do ano 303 depois de Cristo, na cidade de Egeia, na Síria. Eles derramaram seu sangue, tornando-se mártires da caridade. Vamos ouvir sobre um detalhe impressionante. Ainda há um último detalhe comovente. Na hora da sepultura, lembrando do pedido de Cosme para não ser enterrado junto ao irmão por causa dos 3 ovos, a comunidade hesitou. Ainda há um último detalhe comovente. De acordo com a lenda, um dromedário que transportava os restos de Damião, de repente, falou com voz humana: não os separeis na sepultura, pois não se separaram no mérito. O dromedário, o animal que servia a vida e a cura, selou o perdão e a união final dos irmãos. Eles foram sepultados lado a lado, como viveram. O legado dos taumaturgos, milagres, devoção e padroado. A fama de Cosme e Damião como taumaturgos, que significa operadores de milagres, começou em vida e se multiplicou após o martírio. O mais famoso e dramático milagre é o do transplante de perna, a tradição mais popular que inspirou diversas obras de arte renascentistas. Conta que um sacristão da Basílica de São Cosme e São Damião, em Roma, sofria de uma perna gangrenada. Dormindo, ele teve uma visão dos 2 santos. Em seu sonho, Cosme e Damião realizaram uma cirurgia incrível. Amputaram a perna doente do sacristão e a substituíram pela perna saudável de um etíope que havia sido recém-sepultado. Ao acordar, o sacristão estava curado, mas tinha uma perna de cor escura, a prova visível do milagre. Ao irem ao cemitério, a comunidade encontrou o corpo do etíope sem uma das pernas. Esse milagre é uma poderosa metáfora da cura radical e da união de diferentes povos, na graça de Deus. A festa litúrgica de São Cosme e São Damião, na Igreja Católica, é 26 de setembro, sendo muito comemorada e muito festejada, com grande alegria e devoção. O culto a eles se espalhou do Oriente para Roma, onde o Papa Félix IV dedicou a eles a Basílica dos Santos Cosme e Damião, um dos principais centros de devoção. Na América Latina, a devoção é muito forte, com inúmeras paróquias, santuários e a popular tradição da distribuição de doces, que, embora tenham um sincretismo com as religiões de matriz africana, no dia 26 de setembro é abraçada pelos fiéis católicos, como uma forma de celebrar a união entre os povos e a proteção e a pureza das crianças. Vamos saber agora da devoção e da proteção desses queridos santos. São Cosme e São Damião são oficialmente padroeiros dos médicos, cirurgiões, farmacêuticos e das faculdades de medicina, por usarem a ciência como instrumento da fé e da caridade. Protetores das crianças, por sua pureza e pelo sincretismo popular que os associa à infância. Protetores dos enfermos, por toda a sua vida dedicada à cura do corpo e da alma. Façamos uma profunda reflexão espiritual a respeito do preço da cura e o valor da doação, do voluntariado e a dedicação às causas das curas físicas e espirituais. A vida de São Cosme e São Damião nos lança uma pergunta essencial. Em nosso mundo moderno, qual é o preço da cura? Em uma sociedade que monetiza tudo, eles nos lembram que os bens mais preciosos, a saúde, a fé, a compaixão, podem em muitos momentos ser anargiros, isto é,
gratuitos. Vamos refletir sobre o sofrimento contemporâneo e a verdadeira caridade. Muitos de nós sofrem hoje, não apenas com doenças físicas, mas com a doença da indiferença e com o cativeiro do individualismo. A caridade dos santos médicos é um antídoto. Eles nos ensinam que a melhor maneira de curar a nossa própria dor é olhar para a dor do outro, ao nos doarmos, ao oferecermos nosso tempo, a nossa atenção e nossos talentos. Sem esperar nada em troca, encontramos a verdadeira libertação. Analisemos que a fé anda junto com a ciência e os milagres, de amor e compaixão. Cosme e Damião uniram a ciência e a fé. Eles estudaram e aplicaram a medicina de seu tempo, mas sabiam que o limite humano era superado pelo poder de Cristo. Isso é um convite para nós usar todo o nosso conhecimento, nossa inteligência e nosso esforço, mas sempre entregando o resultado final nas mãos de Deus. Onde a ciência alcança o limite, a fé abre a porta para um milagre. Muitas vezes a maior superação é o perdão e a profunda entrega, a restauração do nosso coração, para a aceitação das falhas humanas, nossas e dos que nos rodeiam. Não aceitar o pecado, mas amar o pecador. Diante da tortura, eles não hesitaram. A superação deles não foi fugir da dor, mas permanecerem firmes na verdade. A união final dos irmãos na sepultura, confirmada pelo dromedário, é uma lição de que o zelo excessivo deve ceder ao amor fraterno. A caridade é mais importante do que qualquer voto ou regra. Que a intercessão de São Cosme e São Damião nos inspire a sermos médicos, curadores em nossa própria casa, em nosso próprio trabalho, exercendo a nossa vocação com um amor sem preço que eles nos legaram. Que possamos ser portadores da esperança na face de cada criança e em cada gesto de doação desinteressada. Unamo-nos em oração, pedindo a intercessão dos santos gêmeos. Oremos pedindo a cura através da caridade e do amor fraterno. Ó gloriosos São Cosme e São Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Vos pedimos que abençoeis os médicos e farmacêuticos e todos aqueles que se dedicam à saúde humana, inspirando-os com a vossa caridade. Vós que sois os protetores das crianças, protegei e curai as nossas crianças, livrando-as de todo o mal e enfermidade, física ou espiritual. Por vossa intercessão, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra o desespero e a falta de fé. Que vossa pureza e simplicidade acompanhem todos nós, para que possamos ser anárgiros no amor, dando de graça o que de graça recebemos de Deus. Dai-nos a saúde para servir e a fé para vencer. Amém. A história de São Cosme e São Damião é um lembrete poderoso de que o amor é o melhor remédio. Que o seu exemplo de doação e martírio nos inspire a usar nossos talentos para aliviar a dor do mundo. Se esta mensagem de cura e caridade tocou o seu coração, inscreva-se no nosso canal. Todo dia é santo. Junte-se a esta família de fé e compartilhe este vídeo com alguém que está doente ou que tem uma criança precisando de uma oração hoje. Ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. Deixe o seu comentário com um amém ou com um São Cosme e São Damião. Rogai por nós para selarmos nossa fé em uma só voz. Que a bênção da caridade e da cura esteja sobre você e sua família. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe a todos. Até o próximo santo.